O Supremo Tribunal Federal retoma nesta tarde a análise de duas ações que tratam da divisão de tempo entre os partidos políticos para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. O julgamento foi suspenso na sessão plenária desta quarta-feira. Uma delas ajuizada pelo Partido Humanista da Solidariedade, que contesta dispositivo da Lei das Eleições, que regulamenta a distribuição do tempo de propaganda gratuita eleitoral entre os partidos na televisão e no rádio. O partido argumenta que a divisão é inconstitucional e viola o princípio da igualdade garantido na Constituição, já que a reserva de horários não permite a participação de partidos pequenos e recém-criados que não tenham representantes na Câmara dos Deputados. Também é contestada a sistemática da distribuição quanto à possibilidade de veiculação em propaganda regional de voz e imagem de candidato de partido que não seja o titular do horário gratuito, mas que faça parte da mesma coligação no âmbito nacional. Já a segunda, uma medida cautelar em ADI, foi ajuizada por 7 partidos que pedem que um artigo da Lei das Eleições seja interpretado de forma a permitir que partidos que não tenham representantes na Câmara participem do horário eleitoral gratuito. Ao voltar a julgar o pedido de igualdade na repartição dos horários eleitorais, o ministro Dias Toffoli começou analisando as preliminares que foram rejeitadas pelo plenário. O não conhecimento na ação direta anterior não nos impediria de enfrentar, seja no mandato de segurança, seja no recurso ordinário, não sei qual é, que seria um instrumento, por isso fica a cargo das partes a trazer a via processual, mas nós teríamos que enfrentar a matéria aqui. Quanto mais escassa a possibilidade de revisão, e aqui ela inexiste porque estamos no ápice da pirâmide do judiciário, né? Há de ter-se cautela maior. Por isso entendo que não cabe exigir o instrumento de mandato que é a procuração, contendo a outorga de poderes especiais para ajuizar a ADI. A partir daí, por maioria, o plenário entendeu melhor analisar o pedido da ação direta de inconstitucionalidade da medida cautelar em blocos. Persiste a necessidade, no meu juízo, de se proferir um juízo de inconstitucionalidade da expressão, entre aspas, e representação na Câmara dos Deputados, fecho aspas, esculpida na cabeça do parágrafo 2º do artigo 47 da Lei 9.504 de 1997. Eu acompanho o voto do eminente relator. E por que eu faço? Porque entendo que, de fato, a restrição do direito ao acesso à televisão e ao rádio, a propaganda eleitoral, do meu ponto de vista, afronta sim, viola sim o artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal. O voto do ministro Dias Toffoli, que é relator das duas ações, durou a tarde toda e a sessão foi suspensa. O julgamento deverá ser retomado hoje à tarde. E agora nós vamos conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. O julgamento destas ADIs será definitivo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Tudo indica que sim. O que acontece? Na primeira ação que foi ajuizada, também com pedido de liminar, o ministro Dias Toffoli se manifestou que seria conveniente que o plenário da Suprema Corte analisasse em definitiva a matéria. E na segunda ação, que foi ajuizada por 7 partidos, embora haja um pedido de medida cautelar, tudo leva a crer que esse julgamento, que já se iniciou em conjunto, realmente ele seja em definitivo, até por conta da complexidade e da relevância jurídica dos temas ali que estão sendo discutidos. Muito bem, e a sessão será retomada com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli. Ele já sinalizou algum posicionamento ou não? O ministro Dias Toffoli, ele já iniciou o seu voto, mas ele ainda não concluiu. É preciso, nessa sessão que será retomada agora, ele irá concluir o voto e a partir daí é que nós teremos o pronunciamento dos demais ministros. O ministro Dias Toffoli já sinalizou, sim, é claro que a gente não pode dizer que esse é o entendimento definitivo do ministro. Isso só pode ser
só será definitivo a partir do momento em que ele efetivamente concluir o seu voto. Mas ele já sinalizou pela constitucionalidade da divisão prevista na lei das eleições no que diz respeito à diferenciação do tempo de 1/3 igualitariamente para todos os partidos, independentemente de representação na Câmara dos Deputados, e 2/3 apenas para aqueles partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. De toda forma, o que o ministro também já sinalizou é que não pode haver uma restrição ao horário eleitoral, à propaganda eleitoral em relação aos partidos que não tenham representação, porque a restrição à possibilidade de participação do horário eleitoral em relação à representação na Câmara dos Deputados, isso gera ofensa ao texto constitucional que prevê que todos os partidos têm acesso ao horário eleitoral.